Fala galera, eu tô aqui para conversar com o Pablo Miyazawa, mais uma entrevista do evento FATEC Game Week. Para quem não sabe, o Pablo, ele foi um dos pioneiros no jornalismo game aqui no Brasil. Ele foi editor na revista Nintendo World, já trabalhou na revista Rolling Stones e hoje ele é um dos principais responsáveis do portal IGN aqui no Brasil. Isso. Pablo, você como jornalista, formado em jornalismo pela PUC, como foi que você decidiu direcionar sua carreira para essa área do jornalismo gamer? Boa pergunta. Quando eu comecei o jornalismo, não existia jornalismo gamer no Brasil. Existia revista de videogame, existia um ou outro programa e não existia nada parecido com isso. Então, quando eu comecei, eu não estava nem interessado nessa área e não existia nada parecido. Foi um acidente feliz, né? Caiu no meu colo, tanto a minha vaga trabalhando na Nintendo, como uma vaga na revista oficial da Nintendo que ia surgir. Então foi um misto de necessidade, eu precisava trabalhar na minha área, e um misto de um pouco de sorte e um pouco de vamos ver no que vai dar. Então a gente não tinha muito medo, me lembro que não existia esse medo de e agora, será que isso vai funcionar? Será que jornalismo de game tem futuro? A gente nem chamava de jornalismo de game, era assim, jornalismo e ponto. Era infanto-juvenil e infantil, e se a gente estava falando de videogame, de desenho animado, de quadrinhos, não importava. Essa coisa do rótulo não existe quando você está inventando alguma coisa, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Eu não sabia, e a gente só foi perceber uns anos depois, uns 5 anos depois, que a gente tinha construído uma coisa que não existia. Que era essa coisa do jornalismo de videogame, ter essa identificação tão forte com a pessoa que faz o jornalismo, ou seja, essa coisa mais pessoal. A gente colocava nossa foto na revista. E hoje em dia, os jornalistas de games que são mais famosos são os youtubers, e eles põem a cara deles ali pra bater todo dia. Então eu acho que, de certa forma, a gente começou alguma coisa. Pois é, com relação a isso, existe uma coisa muito interessante sobre a revista de games, porque como você mesmo falou na sua palestra, não havia internet, ou pelo menos o acesso à internet ele era muito restrito, e como vocês foram pioneiros nisso, um dos efeitos que eu mais gostei da época foi a gente tinha acesso à informação sobre jogos. Antes, inclusive um dos exemplos está aqui, que é o jogo do ET pra Atari, a galera não tinha essa noção de será que esse jogo presta? Será que esse jogo é o que é pra mim? Então, aonde você vê a importância do jornalismo gamer de fato para o mercado consumidor? No começo, o jornalismo gamer era isso, era serviço. Ele servia para ajudar a pessoa a tomar uma decisão de compra ou ajudar a um desafio dentro de um jogo. Não havia conversa sobre quem fazia o jogo, isso simplesmente não interessava. Não havia conversa sobre mercado, a situação da empresa X ou Y, ninguém se importava com isso, nem mesmo lá fora, né? Assim, fora as revistas muito técnicas, os jornalistas mais velhos, que o consumidor de um produto, um jornalismo de games queria era entender como se jogava e qual produto ele tinha que jogar. E era realmente muito restrito o nosso acesso a isso. Tanto que no meu tempo de jogador velho, a gente descobria que jogo podia alugar ou comprar indo na locadora e perguntando para as pessoas que jogavam, né? A melhor forma de sabedoria, de informação era a troca, você tinha que conversar com as pessoas. Mas daí começaram a surgir as primeiras revistas e aí a gente percebeu o quanto esse público no Brasil era carente, né? Primeiro, sim, era muito carente. Os videogames saíam muito tarde no Brasil, né? O Atari foi lançado muitos anos depois do que foi lançado lá fora. Os videogames da geração 8-bit saíram anos depois. E a geração 16-bit foi quase simultânea, mas assim, a informação era escassa e o processo era lento. Então, a gente estava bem órfão aqui. Hoje, se você tenta comparar o que era antes e o que é hoje, você vê como a gente saiu de uma idade da pedra mesmo. A gente saiu do zero e hoje a gente tem um negócio plenamente desenvolvido, né? Hoje eu tô aqui falando sobre jornalismo de games com você. Pois é, mais do que isso, na verdade. O segredo que todo mundo sabe aqui, vamos lançar alguns segredos aqui dos bastidores. Eu quero ser jornalista de games. Eu fui uma das pessoas que cresceu lendo a revista Nintendo World desde os meus 9 anos de idade, primeira edição. Pra minha sorte, eu tinha um Nintendo, porque sim, era uma revista de fanboy. Uhum. Por um acaso, eu tinha um Nintendo 64, tive essa sorte e oportunidade de poder acompanhar uma revista de jornalismo de qualidade. Então eu tinha acesso a informações bacanas. E ver matérias, e ver
vocês viajando para E3 e trazer essas novidades para cá. Uma das coisas que você comentou na sua palestra, e eu tenho que admitir, eu não sabia, você era um dos entusiastas dos jogos brasileiros e você era um dos caras que mais apoiava o mercado nacional, que é muito importante aqui para a galera da FATEC que quer trabalhar com isso. Então, o que você tem a dizer a respeito do mercado de jogos aqui no Brasil? E foi uma pergunta que eu fiz para vários palestrantes, mas não no sentido de simplesmente público consumidor, mas no sentido de profissional qualificado para a área. O que você acha? Quer dizer, o que você espera do mercado de games aqui no Brasil? Bom, como você falou, essa é uma das minhas lutas pessoais nesse mercado, porque uma coisa é você ficar lutando para baixar o preço do PlayStation e do Xbox e ficar falando de como o GTA é incrível, é tudo chovendo molhado, né? Como é que você passa para o próximo nível? E a gente percebeu ali há uns 10 anos que a gente estava realmente prestando um serviço, falando sobre coisas que as pessoas queriam saber, mas a gente não estava ajudando nada a evoluir. Você estava ajudando a vender joguinho de caixinha importado no shopping center ou ajudando as pessoas mais privilegiadas a decidir o que elas iam comprar em Miami. Você não estava realmente mudando nada, não estava desenvolvendo o mercado, e eu me dei conta fazendo a EGM Brasil que se a gente não fizesse alguma coisa a respeito, ninguém mais faria, porque realmente estava todo mundo meio que focado em vender revista, em conseguir cliques de site, não tinha muito essa coisa de vamos desenvolver qualquer coisa. Então era uma coisa que veio na minha cabeça. A revista chama EGM Brasil. Então, cadê o Brasil? Sim. Onde tem Brasil? E o Brasil é simplesmente isso de comprar jogo pirata? Daí a gente percebeu que não, existiam aqueles caras apaixonados que estavam fazendo jogo, que levavam a vida deles para isso, para fazer jogo. E tudo aquilo nessa época parecia iniciativas muito doidas, assim, de caras que só faziam isso da vida e que levavam isso como o projeto que eles iam levar a vida toda. O game que o cara tava fazendo, ninguém ia jogar, mas tudo bem. Então eram iniciativas muito malucas e a gente respeitava e queria que elas dessem certo e queria que outras aparecessem. Então a gente era, naquela época, muito carente de informações legais pra gente falar. Hoje, eu acho que o nosso problema é justamente o oposto. A gente tem muita coisa para falar sobre isso. É muita gente fazendo game, muita empresa independente, muita startup, muito brasileiro envolvido com coisas muito legais. E quando eu comecei a fazer o IGN Brasil agora, eu me propus a ter uma sessão chamada Brasil dos Games, que era para estimular o mercado indie. E fiquei preocupado em certo momento que a gente não ia ter muito assunto. E hoje eu me preocupo que a gente não consegue dar conta de tanta coisa que a gente... A gente recebe em média uns 2 ou 3 e-mails por semana de gente falando, olha, minha empresa, acabamos de abrir e tal, estamos lançando esse jogo no Steam, o jogo é esse, aqui está o código, e eu espero que vocês gostem, façam um review e tudo mais. E a gente não precisou chamar, a gente está recebendo. E o site tem 3 meses de vida e a gente não conseguiu dar conta de tanta coisa. Então, assim, o que eu posso dizer sobre o mercado de games do Brasil? Ele finalmente se tornou aquela coisa que eu queria que ele se tornasse há 10 anos. E eu não vou ser pretensioso de dizer que a gente cumpriu a nossa missão, mas assim, já estava escrito que isso ia acontecer. O Brasil é um lugar próprio para esse tipo de mercado, para um mercado tão jovem e tão ágil e apaixonado com o mercado de games se desenvolver. Então me parecia óbvio na época e agora eu só fico feliz de ter acertado no palpite de que o Brasil é dos games mesmo. A gente tem muito potencial e se o que está faltando aqui, na verdade, é investimento. Essas empresas darem certo, elas terem mais facilidade de colocar os seus produtos no mercado, de não fecharem por conta de impostos que tem que pagar. Pois é, isso também é um assunto bem delicado que foi muito abordado pelo pessoal que deu palestra aqui. Ah, que bom que eu não estou tão fora de sintonia em relação a quem trabalha com isso, porque uma coisa é falar do ponto de vista do jornalista que está ali vendo e fala assim, pô, a vida é dura, né? Mas os caras conseguem vencer pela força de vontade, pelo talento ali, pela perseverança, e não exatamente porque o Brasil ajuda essas empresas. O Brasil ajuda o mercado de games a se desenvolver. Pelo contrário. Ainda é um trabalho de paixão, é um trabalho de gente que realmente não saberia fazer outra coisa da vida. Você tem também o fato do preconceito do brasileiro contra o próprio jogo brasileiro. A maioria dos desenvolvedores teve reclamações sobre o assunto. Você não tem incentivo com relação a impostos. É realmente complicado. Sim. Mas eu queria aproveitar o fato de você ser jornalista. Você é o primeiro jornalista que a gente teve a oportunidade de entrevistar. Então vou fazer uma pergunta bem pessoal. Eu que quero entrar na área de jornalismo. O
que você recomenda para aqueles que queiram entrar nesse mercado agora? Você me pergunta o que fazer para ser jornalista. Eu adoraria saber responder hoje. E eu diria para você que eu não sei, porque eu não sei se eu já soube, mas hoje eu sei muito menos do que eu sabia. Como eu falei na minha palestra, tá tudo do avesso, né? As pessoas que realmente são relevantes e que falam com uma grande quantidade de pessoas não são os caras por trás das grandes marcas e dos grandes dinheiros, né? Na verdade, as pessoas que têm apelo, que têm público, que têm seguidores, que têm fãs hoje, e esse índice hoje é ditado pelos números de likes e shares e retweets que você tem, são caras individuais, independentes, que fazem sem nenhum filtro, sem nenhuma edição. E é um público, sim, caótico. É um limbo que é impossível de desvendar. Exatamente, principalmente para quem veio de formatos tradicionais como eu. E eu provavelmente vou para esse formato tradicional, até porque eu quero fazer uma graduação e tudo mais, sim, uma coisa bem conservadora. E eu nem entrei muito no mérito de youtubers não terem diploma, porque eu acho que não é isso que conta, nem no jornalismo tradicional. Mas no fato de que você não precisa de uma grande estrutura hoje e de uma grande marca e de uma marca tradicional, ou você não precisa fortalecer uma grande marca para você ser um cara com muito público. E os youtubers hoje provam isso. Qualquer youtuber hoje consegue conversar com mais gente e tem mais poder de atingir um público bem específico do que qualquer site de games hoje poderoso, inclusive o IGN Brasil. A gente tem consciência disso, de que a gente não pode brigar com o que é a situação hoje. Mas, se eu posso te recomendar hoje, o que eu acho que funcionaria, é você pôr a sua cara. O jornalismo de games sempre funcionou muito bem essa coisa da personalidade, essa coisa de você saber o que dizer e você bancar o que você diz. Não é só você ter opiniões muito fortes, você odeia as coisas, você vai ser a pessoa que é do contra. Não é isso, é você ter embasamento e as pessoas saberem que você é a pessoa que fala aquele tipo de coisa, você se especializar. Eu sempre disse para as pessoas que se eu pudesse recomendar alguma coisa para um jornalista, especialize-se. Mesmo que seja uma coisa que pareça muito pequena. Tipo, especialize-se em... Eu poderia falar videogames, mas na época era isso mesmo. Muita gente me perguntou na época, e como fazer jornalismo de videogame? Eu falei, você tem que se especializar, cara. Você tem que se dedicar, mas ao mesmo tempo eu acho que se a pessoa só fica especializada e focada num assunto, ela não consegue fazer outras coisas e isso atrapalha ela. Então acho que o grande problema do jornalismo de games é ele ser muito fechado, quadrado e só olhar pro videogame. Então, que eu tive sorte foi que eu tive a oportunidade de olhar o videogame por fora, olhar por dentro e agora olhar por dentro de novo. E eu consigo entender muito melhor o que talvez a gente precise para cobrir os videogames de uma maneira para ele sair do nicho, sair do buraco, sair da caverna e atingir as pessoas. A intenção é realmente essa, né? É fazer essa ideia de jogar videogame e perder esse preconceito. Quando você fala que joga videogame, o pessoal te olha de uma maneira infantil. Ele é visto, como você comentou na sua palestra, como uma coisa do nicho nerd, uma coisa de exclusão social, e transformar isso numa coisa corriqueira. Então, da mesma forma, o que eu sonho pro games, por exemplo, no futuro? Da mesma forma que alguém pode falar com a maior naturalidade que vai para um churrasco no final de semana, para essa pessoa falar, eu vou passar o final de semana jogando. Exatamente. Na verdade, esse é um dos nossos... Essa é a proposta. Um dos nossos pontos de discurso apresentando o projeto do IGN Brasil. Era isso. Como é que a gente torna o videogame cool ao ponto de você falar que hoje você não vai pra balada ou não vai ao cinema, você vai passar a noite jogando. Você vai passar a noite jogando e vai ser socialmente aceito. The Witcher, e as pessoas, pô, que legal, queria estar fazendo isso também. E a gente percebeu que isso parece muito natural para nós, que trabalhamos com isso e estamos cercados dessas pessoas, e que para muita gente que poderia ser um jogador em potencial, a pessoa tem uma resistência doida sobre isso. Ela fala, nossa, games, eu lembro, eu jogava Atari. Nossa, games, eu parei no Mega Drive. Mas você olha pro Atari, né? Tem muita vontade de jogar. Mas ela joga ainda. Ela joga ainda, só que ela tem vergonha de falar, porque isso é uma coisa de nerd. Pode ser, ou ela não joga porque ela realmente perdeu a conexão, ela cresceu, ela teve filho, ela arranjou emprego, ela engordou e esqueceu como era bom. Mas se você mostra pra ela como é que é bom, seja lá o videogame poderoso, o smartphone, ela vai olhar e falar, ela vira um gamer de novo. Todo mundo que já foi gamer pode se tornar de novo. Eu acho difícil hoje ter uma pessoa da nossa idade, uma pessoa com menos de 40 anos, por exemplo, que nunca teve contato com um videogame em algum momento da vida. E a pessoa que fala, eu tive minha época, mas passou,
significa que ela pode querer voltar. E se ela tiver a oportunidade, ela vai voltar. E é esse tipo de público que a gente quer pegar no IGN. A gente quer pegar o gamer adormecido, que a gente acha que todo mundo é. Sim. E olha, para poder encerrar essa nossa entrevista, essa é uma enquete que eu tô fazendo com todo mundo que eu tô entrevistando. E a enquete é: qual que é o seu gênero de jogo favorito? Nossa, pergunta difícil. Se Difícil, você perguntar né? do jogo, mas o jogo favorito eu não saberia responder. Vou perguntar também. Então, já aviso, já vai preparando aí, que é a pergunta difícil. Eu sou um tipo de gamer bem picareta, no sentido de as pessoas acharem que eu sou hardcore e termino todos os jogos. E isso vai ficar com a posteridade, provavelmente. E vai ser usado contra você no tribunal. Vai ser usado contra mim. Mas eu não sou o tipo de gamer hardcore no sentido de que eu não tinha, pelo menos, a necessidade de terminar os jogos, né? Eu tive que terminar muitos jogos profissionalmente, né? Eu terminei os Zeldas, terminei os Marios, Pokémon e essas coisas que eram missões. E chegou um momento que eu optei por jogar o que eu queria jogar, no tempo que eu queria ter para aquilo. Então, GTA. Eu joguei todos os últimos GTAs desde 2001 e eu não terminei nenhum deles. Você ignorava a missão e fazia side quest. É lógico que eu ficava passeando. Você ia passear, Você ligava o rádio, matar a pessoa na rua. E assim, eu vou dar uns tiros ali e tal, mas pra mim, eu não me importava com o fato de eu estar subvertendo totalmente, porque eu nem sabia que todo mundo faz isso, né? Que é uma minoria que vai lá e termina o negócio. E eu queria passear porque aquilo já estava bom pra mim. Eu acho que muito disso era porque eu tinha o privilégio de ter os jogos e não precisava comprá-los. Se eu fosse comprar um mistura GTA... disso também, né? Quando a gente era mais novo e só tinha aquela única fita, filha única de mãe solteira, a gente jogava e jogava e jogava. É um privilégio você poder ter acesso a jogos hoje. Por isso que a gente finalizava Mega Man. Tinha ele. Só tinha o Mega Man, você tinha que jogar os jogos péssimos que tinham naquela época porque era o que você tinha. Se você alugava um jogo pelo fim de semana inteiro, você não tinha opção, você tinha que jogar aquela porcaria o tempo todo. Então, eu sempre fui muito um cara que jogava de tudo, e depois que eu comecei a trabalhar com games e tive acesso a muita coisa, eu percebi que eu gosto de tudo e não quero me prender a nada. Então, se eu me perguntar qual é a minha especialidade, eu não tenho nenhuma, mas se você perguntar o meu jogo favorito, eu vou falar que é Tetris, porque é mais fácil de eu responder isso, porque talvez outros games tenham surgido no caminho que eu gosto mais, mas eu sempre vou voltar pro Tetris. E o Tetris é sempre o jogo que eu vou pegar e falar: esse jogo eu entendo, esse jogo é do meu tempo, esse jogo faz sentido hoje, e eu quero ser um tipo de cara que é conhecido por ter Tetris como jogo favorito. Né? Você realmente, olha, faz uma escolha. As respostas das entrevistas que eu tenho feito, elas são uma mais surpreendente que a outra. Teve um cara que falou que o jogo favorito dele era Ragnarok. Você tem uma noção, tá muito eclético. Consigo entender. Também acho que jogo favorito é uma pergunta difícil, porque favorito em que sentido, né? Tipo, favorito eu penso que eu jogaria agora? Aquele jogo que não importa quantas vezes você tenha jogado, jogar ele sempre é muito prazeroso. Sim, eu acho que no caso eu gosto muito desses puzzles que você pode ficar viciado e melhorando a cada segundo. Eu gosto de jogar futebol, mas sempre com outras pessoas. Eu gosto de jogo de tiro, mas precisa ter historinha, senão eu não me importo. Eu gosto de RPG, mas eu não tenho saco se eu tiver que fazer muita coisa. E eu gosto cada vez mais de jogos que vão para uma narrativa realista, pessoal. O jogo, mesmo você controlando uma garota de 17, 18 anos, você se identifica com aquilo porque aquilo tem um envolvimento, aquilo te faz sentir o que a pessoa está sentindo, tem uma coisa de trilha sonora. Então eu gosto de jogos emotivos nesse sentido, jogos que levam a experiência mais pra frente. E isso não significa um jogo com uma grande jogabilidade complicada. Então eu vou citar aí o Walking Dead recente, que é um jogo que você faz pouca coisa. Mas é um personagem muito profundo, é uma história muito bonita. Os personagens são ótimos, então você pega e você nem se importa com o fato de você não estar jogando tanto. Então eu gosto dessa... Muita gente critica esse caminho que os games estão tomando, de se tornarem filmes interativos, de se tornarem coisas que você pouco joga e muito mais aperta e assiste, né? Os jogos do Hideo Kojima, por exemplo. Eu não me importo se a história for muito boa. Eu não me sinto enganado de estar só apertando um botão a cada 5 minutos. Tudo bem se você estiver me convencendo de que a história é boa. Então, hoje em dia, eu estou muito mais propenso a pegar um jogo que me envolva do que um jogo que me faça matar. Entendi. E é isso aí, muito obrigado, Paco, pela oportunidade. Muito obrigado por ter concedido a gente esse seu tempo para poder fazer a entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. Até mais. Até mais, obrigado.